Vamos encontrar? Segundo Reis, capítulo número 4, versículo de número 7. Diz assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do resto. Amém. Texto bastante conhecido. Texto bastante conhecido. Irá lições especiais aqui, lições para a nossa vida. Esse texto que nós acabamos de ler, no seu contexto, vai tratar, vai falar de uma mulher viúva que estava a ponto de perder os seus 2 filhos por causa de uma dívida. Bem interessante de nós meditarmos e vermos aqui a ação de Deus, o que foi que Deus fez e como Deus orientou aquela mulher para obter um milagre. Encontramos aqui neste capítulo número 4, falando sobre a multiplicação do azeite da viúva. Nós vamos encontrar Deus usando aqui elementos, comportamentos para que o milagre acontecesse. Em primeiro lugar, nós entendemos aqui que existe um problema já de antemão. Quando você pega aqui o versículo de número 1 do capítulo 4 de 2 Reis, você vai ver que esta mulher, ela vai ao encontro, ela vai procurar os profetas, ela vai procurar o profeta Eliseu. E já de antemão a gente já pode tirar uma lição aqui bastante significativa. O que foi que essa mulher foi procurar, né? Fazendo aqui um paralelo, uma comparação com os nossos tempos atuais. Hoje as pessoas, aqui talvez não, mas eu conheço pessoas que elas têm uma ansiedade por ouvir uma revelação, uma profecia ou alguma coisa do tipo. E esta mulher, quando o problema bateu na porta dela, porque na verdade um cobrador foi lá e bateu na porta dela, cobrando uma dívida que o marido dela havia feito. Mas o que acontece é que quando essa mulher ela não foi procurar uma profecia, ela foi procurar um profeta. Ela foi procurar um homem de Deus que tivesse uma orientação para ela. Então encontramos aqui um problema, né? E geralmente os problemas, eles nos faz se aproximar mais de Deus, né? É tão chato isso, irmão. É tão chato, né? A gente precisava de um problema para se chegar a Deus. Era para a gente ter vontade de se chegar a Deus de todo jeito, né? Mas a gente está relaxado demais, aí Deus olha assim, tem uma obra tão grande naquela vida, tem um negócio, um plano tão maravilhoso, eu quero usar aquele personagem de maneira tão extraordinária, mas ele não entendeu. Não vou permitir alguma coisa acontecer para essa pessoa se chegar mais a mim, né? Então, o que acontece essa mulher, um problema chegou na casa dela. E que problema foi esse? Seu marido, Obadias, ele foi um homem, um mordomo do rei, que nos períodos do profeta Elias, ele sustentou secretamente 100 profetas. Diferente da maioria dos profetas de hoje, que só querem ganhar dinheiro profetizando, os profetas antigamente trabalhavam. Então estava lá trabalhando e tal. Então esse profeta, esse Obadias, ele pegou e adquiriu dívidas, né? Imaginamos aqui, e dentro da compreensão do que nós lemos, de que esta dívida foi adquirida no momento em que ele estava alimentando os profetas. Os irmãos sabem qual foi o período que ficou a estiagem depois do profeta Elias ter profetizado? 3 anos e meio.
Então, durante 3 anos e meio, um homem alimentava 100 pessoas. Na sua casa tem quantas pessoas? Você já sabe quantos reais você tem que desembolsar, né? Você sabe quantos reais você tem que desembolsar por mês? Para quantas pessoas na sua casa? Muito bem, esse profeta tinha que desembolsar uma quantia X para alimentar 100 profetas durante 3 anos e meio. Irmãos, crente pode ter dívida, ele pode fazer dívida, também pode? Pode passar o cartão? Pode? Pode, deve. Quem tem dinheiro aqui, irmãos? Se você me pegar aqui, irmãos, né, acho que eu já falei isso aqui, né? Quem gosta de assistir filme vai entender o que eu vou falar agora. Tem um filme do Jim Carrey, que é O Máscara. Eu gosto mais daquele filme, eu fico rindo. Eu dou cada gargalhada sozinho lá dentro do meu quarto. O povo bate na porta. O que está acontecendo, meu filho? Você está falando dele todo? Eu não poder, porque toda vez que eu vejo esse camarada fazer isso, eu me lembro de mim mesmo. Quando ele encontrou a máscara, aí ele pegou, colocou a máscara, né? E tinha uma nova personalidade, né? Girava lá, aí de repente ele tinha que ir para uma festa. Então foi o que ele fez? Colocou a mão no bolso para ver se tinha dinheiro. Quando ele puxou, tinha uma borboleta. Então, tem dias que nem borboleta sai. Imaginou aí como é o negócio? Então, a vida de um crente também, a gente tem dívidas também. A gente trabalha para pagar elas. Mas o que acontece, irmãos, é que, independente de qualquer situação, só tem uma coisa que não deixa de chegar na sua casa: é o boleto. E este homem chamado Abadias, ele fez dívidas para sustentar homens de Deus, profetas de Deus. Infelizmente, ele acabou morrendo. E quando ele morreu, a dívida do credor lá foi lá na casa dele, na casa da viúva, e disse: ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Seu marido morreu, mas eu não perdoo a dívida não, aí tem que pagar. 3 anos e meio de dívida, de conta que você vai ter que pagar. Porque segundo uma lei que rege aqui os nossos comportamentos, diz que quando não se tem o dinheiro para pagar, eu posso levar os filhos como pagamento para trabalhar como escravo. E naquela hora, aquela mulher ficou desesperada. A herança que Obadias deixou foi uma herança de dívidas, de boletos para pagar, de conta para pagar. Mas, irmãos, quando você pega o texto da Bíblia, esta mulher, filho dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E aqui tem um detalhe bem interessante. Como é bom falar bem de um familiar, principalmente o marido. Você tem que falar do seu marido aí? Cadê o marido aí? Cuidado. Glória a Jesus, cuidado. O marido fala bem da esposa e a esposa fala bem do marido. É bom, né, irmão? Aquele bicho é um bicho bruto. Na igreja o bicho é bem bonitinho, mas em casa é bruto, irmão. Tem que ter cuidado. Quando essa mulher foi pedir socorro, a primeira coisa que ela disse: ó, teu servo é fiel, teu servo teme a Deus. Você conhece o comportamento dele, porque aqui mais bonito é bonito, irmão. A gente tem mais um tempo combinando para ver se dá para encarar o negócio. Mas só que quando vai para a realidade de casa, só Deus e a sua família sabe de fato quem é você. Quando aquela mulher chegou para Eliseu, falando, dizendo que o seu marido havia morrido e dando as características de que ele era um homem de Deus, naquele momento Eliseu olhou para ela e disse: o que é que eu hei de fazer? Me responde uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta e de acordo com a tua resposta vai acontecer milagre na sua casa. Vai acontecer milagre. Sabe por que vai acontecer? A dívida que Obadias fez não foi uma dívida para sustentar o profeta de Deus, não foi uma dívida para beneficiar outras pessoas. E tem uma coisa, irmão, no reino espiritual que é a coisa mais linda do mundo. Eu devo a Deus a minha vida, mas Deus não deve nada a ninguém.
Eu vou fazer uma coisa aqui, vou fazer porque meu coração está dizendo que é para mim fazer. É Deus que está tocando no meu coração. Então não se preocupe, porque Deus honra. Aleluia. E Deus não vai deixar você aí pedir fazer uma esmola para, né? Não. Vai dar tudo certo. Porque Deus sabe as motivações do nosso coração. Mas eu te faço uma pergunta. Tem uma pergunta aqui nesse texto para nós refletirmos, irmãos. E se o milagre que tanto precisamos para resolver os nossos problemas de dívida, nossos problemas na área financeira, na área sentimental, na área emocional, na área conjugal, em áreas diversas da nossa vida, e se o milagre que tanto precisamos, ele dependesse de você? Que a mulher, ela não foi atrás de uma revelação. Presta atenção, não estou dizendo que você não procura, não tem alguém que profetiza, mas a gente admira esse povo, é bonito, eu acho até bonito, interessante, mas Deus me livre, irmão. Quando eu fico sabendo que tem uma lei, eu não vou nem perto, vou nada. Se quiser, venha. Se quiser se ver mensagem de Deus, vem que eu recebo de Deus, irmão. Agora, para mim, atrás desse povo, vou não, porque eu como cuscuz e ele come cuscuz. É do mesmo jeito, irmão. Eu erro e a pessoa lá erra. E eu não coloco minha expectativa em homens. Por quê? Porque, se eu colocar minha expectativa nos homens, eu me frustro. Mas quando esta mulher procurou e disse, eu quero lhe fazer uma pergunta. Irmãos, olha só. E se dependesse de você, dependesse da sua iniciativa de lá? Vamos lá. Glória a Deus que eu estou vendo aqui essa multidão de gente. Tem muita gente hoje aqui. Sabe o que foi que aconteceu quando você veio para o culto? Você teve uma iniciativa, a primeira iniciativa que esta mulher teve. A iniciativa de procurar Deus. Você podia estar em qualquer lugar, viu? Depois daqui não importa. Deus sabe seu coração. Mas você procurou Deus. Os profetas, os sacerdotes e os reis daquela época, eles tinham uma tipologia. Quando as pessoas procuravam um desses homens que eram ungidos para uma obra específica, eles estavam procurando a orientação de Deus. Quando aquela mulher procurou o profeta Eliseu, ela estava procurando o próprio Deus na pessoa de Eliseu. Então, a iniciativa principal para obtermos o milagre, em primeiro lugar, é procurar Deus. Vir para o culto é importantíssimo. É uma das conexões que temos para Deus. Uma das. É a mais principal, irmãos? É a mais importante? Não. Mas é uma dos princípios que temos que ter para buscar, para nos conectarmos com Deus. Quando chegamos no culto, nós adoramos a Deus. Uma amiga minha estava com uma perturbação e começou a me perguntar algumas coisas. E Santos, eu não vou para a igreja fulano de tal. Ela não mora aqui na nossa cidade, ela mora em outra cidade. Eu não vou para a igreja fulano de tal porque eu não quero ser hipócrita. E eu já vi algumas pessoas que são hipócritas e tal, e eu não quero ser hipócrita. E eu vi algumas pessoas que são hipócritas. Aí eu disse, mas aí quando você vai para aquele lugar, você vai fazer só uma pergunta a você, quando você vai para aquele lugar, você vai por causa da pessoa que você acha que é hipócrita, porque você disse que era hipócrita também? Aí ela pegou e disse, não, eu vou por causa de Deus. Eu disse, então pronto, deixa eu dizer uma coisa a você, uma coisa que Deus me deu durante esses 21 anos que eu estou na igreja. Eu já vi mais coisa do que vocês, eu já participei de mais bastidor do que vocês, eu já escutei coisas que vocês já escutaram, mas o que me faz, o que me traz, o que me firma aqui é Deus. Eu quero Deus. Eu ignoro tudo, mas é difícil eu ignorar. Eu estou escutando, eu digo, eu não quero saber. Eu quero Deus. Deus me salva, Deus me justifica, Deus me ajuda, Deus é quem me segura, Deus é quem me anima, Deus é quem faz tudo em mim. Eu quero Deus. Eu sou desesperado por Deus. E a menina lá escutando assim, eu disse, olha, esse negócio é uma coisa que é muito boa aqui. Quando eu vim para a igreja, que tipo, eu passo a semana toda trabalhando alguma coisa, bem distraído. Aí tipo, eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de cantar, não tenho tempo de fazer nada.
Aí quando eu venho para a igreja, eu sou, que não é para ser assim, tá certo, irmão? Mas eu fiz isso comigo e deu certo. Forçado a fazer o que eu não quero. Porque a minha carne, ela quer coisa, irmão, minha carne só quer fazer coisa que a minha carne quer fazer. Minha carne não quer. Ela não quer adorar a Deus. A minha carne, não só disser a você a lista de coisas que a minha carne quer, irmão. Se você sair tudo aqui, tudo escandalizado, porque a minha carne, ela quer coisas. Você entendeu, irmão? Minha carne, pelo amor de Deus. Mas o meu espírito que chora. O meu espírito que clama. O meu espírito que fica angustiado dentro de mim. Ele diz assim: olha, vai buscar a Deus para ver se ainda há esperança. Aí eu dizendo para minha amiga, eu digo: olha, busque a Deus, me vá para a igreja, chegue lá. Você é forçado a ler a Bíblia, você é forçado a cantar os hinos, você é forçado a orar, você é forçado a escutar uma pregação. Aí quando você sai diferente. Aí eu já não fico mais forçado. Tem dia que eu chego e digo: não vou escutar esse negócio de novo. Eu vou escutar uma pessoa de novo. Ah, Deus me ajuda. Eu estou tão fraco, eu estou mais fraco do que o fraco que estava na frente deles. Aí eu fico forte. Irmãos, aí ela recebeu meu conselho, ela foi para a igreja e os cabelos, tudo que estava na mente dela assim, fazendo um bocado de coisa, foi pegar o bacon. Amém? Isso depende de mim, buscar a Deus? Sim, pessoalmente. E depende de você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. No culto já chegou? Beleza? Ó. Está sendo forçado a orar, está sendo forçado a louvar, está sendo forçado a escutar a pregação, está sendo forçado aqui pela comunhão, pelo bem social, porque a gente socialmente, ó, tudo bonitinho aqui, ó, fazendo aqui propaganda de creme dental. Eu te amo. Aleluia. Tudo socialmente lindo, maravilhoso. Mas no privado é o que vale. Lá é o privado, no privado, irmão, eu acho bom, é quando eu estou lá no privado que eu sou confrontado com Deus, acaba sem vergonha, a orar. Aí eu digo: eita Deus. Eu escutei uma vez, irmão, não foi com essas palavras que Deus é educado, né? Mas na minha mente eu interpretei que Ele me chamou desse jeito. Eu digo: ixi, eu estou sem vergonha mesmo, eu tenho que orar, irmão. Eu tenho que orar, eu tenho que falar com Deus. Então a primeira iniciativa que você tem que ter, que esta mulher teve para resolver seus problemas financeiros, qual foi? Buscar orientação de Deus. Se foi buscar no profeta, você também precisa. Em segundo lugar, e se dependesse, se o milagre dependesse de uma iniciativa sua, buscar a Deus, você está buscando a Deus? Este ano é o ano que da sua bênção, da sua vitória, do seu milagre, da multiplicação, das coisas darem certo. É ou não é? Depende de quem? Depende. Eu gostei, criança. Responder, tá vendo? Quando a gente perguntar, quando o tio perguntar, as crianças respondem, tá certo? Irmãos, olha só. Depende exclusivamente de nós. Ai, se mudar um presidente, se mudar um governo, pelo amor de Deus, nada a ver não, ele não sabe que você nem existe. Não vá correr atrás, não, para você não comprar um quilo de carne por R$50. Segundo lugar, irmãos, e se dependesse de nós, se dependesse de um clamor. Aquela mulher chegou clamando, gritando: Eliseu, meu marido morreu, olha o problema, meu marido morreu. E o credor, o agiota, chegou lá em casa agora, dizendo que se eu não pagar, vai levar meus 2 filhos. Aquela mulher clamou, orou, falou, intercedeu. Muito importante clamar a Deus. Muito importante orar. Eu gosto de orar. Eu não sou a pessoa que mais ora, mas eu gosto de orar. Quando eu estava fazendo uma live, eu sempre faço uma live meia doida lá em casa, caseira, eu vou tocar, eu sei que o músico, quando entra o músico lá, eu já vou lá pedindo perdão.
Eu faço, olha, você que está aí do outro lado, ô rapaz, entrou agora na minha live, eu fico maravilhado quando entra, a Lana entra, eu gosto demais, irmão. Aí eu fico assim, ó, eu fico, olha, você que está aí do outro lado, me perdoe se eu der uma nota errada aqui, tá certo? Mas eu fico só treinando lá, irmão, só para ver o que é que acontece. Aí daqui a pouco acontece de chegar uma pessoa me pedindo oração. Ontem eu fui dormir, ia dar meia-noite, porque as pessoas entraram, aí chegou um casal da Bahia, entrou na minha live, aí fica entrando, aí fica 1, 2, 3, 5, aí dá 8, dá 10, aí daqui a pouco dá 1 de novo. Aí você não desanima não? Mas, não, porque eu estou ali esperando o que é que vai acontecer. E eu tocando, e daqui a pouco entrou a pessoa e disse, eu estou precisando de oração. Eu digo, opa, vou começar a orar agora, que eu não estava querendo orar, mas agora eu vou orar. Eu comecei a orar, e entrou outra pessoa, e a gente começou a orar, deu meia-noite, eu disse, irmão, nós vamos ter que encerrar, que amanhã tem escola bíblica, mas é o seguinte, eu quero dizer para você que eu e você, nós precisamos orar, e o seu milagre depende disso. Tem coisas que eram já para ter acontecido, e não aconteceu, porque você não orou, não clamou. Eu clamei. Pedi, não recebi porque pedi, irmão. Será que você fez realmente do jeitinho que manda a palavra? Como Deus manda? Como é que Deus manda? Como é que Deus orienta? O que Deus diz para você? Precisamos orar. Precisamos clamar e precisamos interceder. Irmãos, eu gosto também de orar pelas pessoas. Eu aprendi isso aqui na Bíblia. A Bíblia diz que Jó, quando você lê todo o livro de Jó, a saga de Jó amaldiçoando sua vida, Jó amaldiçoando o dia que nasceu, Jó passando, irmãos, perrengues terríveis. Mas o que acontece é que lá no finalzinho diz que Jó, simplesmente assim, ele vendo que os amigos dele só faziam julgar, porque tem uns amigos da onça, não tem não. Aí vai sair na live, eu acho que vai, se ainda tiver com áudio, tem uns amigos que só Jesus, eu prefiro ficar com meus gatos. Bichinha, que eu boto a ração para ela, a bicha fica se alisando aqui, é bom demais. Eu já sei que é barganha, eu já sei que a bichinha, chega pantera, ela fica ali, entendeu? Panterinha, bichinha. Mas a questão, irmãos, é que os amigos de Jó só maltratavam e diziam, você está passando por isso? Porque você fez isso. Você está passando por isso? Porque você fez isso. E não começou a julgar. Aí de repente, quando Deus começou a dar a resposta a Jó, a Bíblia diz que Deus não se agradou de nenhum dos amigos de Jó. Aí quando Jó viu isso, Jó disse, não, eu vou orar por esses homens. Ele tinha tudo para ficar com raiva dele, com ódio. Eu não quero ver aquele crente na minha frente, aquele fofoqueiro, eu não quero ver na minha frente. Já fez isso? Mas assim, eu vou jejuar e orar por ele, porque Jó estava bem com Deus, irmão. A luta de Jó não maltratou ele não ficou ferido, irmãos. Libera aí, irmão. Solta esse negócio ruim que está aí dentro. Não fica com isso aí não. Se alguém tiver raiva, ódio, uma coisa de você, é a pessoa que tem. Ei, irmão, eu não durmo com ninguém no meu lado não. Tem gente que dorme com um problema, dorme com aquela pessoa. Aquela pessoa está falando de mim. Aquela pessoa está com inveja de mim. Aquela pessoa está com isso comigo. E aquela pessoa que, né? Eu não tenho esposa ainda, mas essa live está sendo registrada ainda. Quando eu tiver, que a mulher começar com esse negócio de deixa besteira, vou dormir. Vou fazer outra coisa melhor, né? Mas preste atenção. Deixe de dormir com poiqueira. E não fique com esse sentimento, não, que isso faz mal a você. Isso trava a sua vida, isso trava a sua oração, isso trava o seu relacionamento, isso trava a sua intimidade, isso trava a sua fé. Olha, 2023, tire isso, coloca um saco, chega em casa, pega um saco preto. Eu tenho lá em casa um saco preto. Pega um saco preto. Pode fazer até por escrito, isso aqui não é macumba não. Você faz, coloca lá dentro, eu vou dar um nó aqui e vou jogar na lata do lixo. Na minha casa é a bênção de Deus, a graça de Deus. Na minha casa é eu e meu marido, é eu e a minha esposa, sou eu e meus filhos, sou eu e minha família. Na minha casa é Deus. Pegou o saco preto? Quando você vê um saco preto, bota o negócio dentro do saco preto e joga fora. Clamor, irmãos. Jó intercedeu, e a Bíblia diz que quando ele intercedeu, quando Jó intercedeu pelos seus amigos, sabe o que foi acontecer, irmãos? A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele intercedeu. Então eu quero orar por você. Quando eu oro por você, eu me esqueço de mim. Eu esqueço do meu problema. O meu problema, se eu pegar, irmãos,
se eu pegar e distribuir com vocês aqui uma folha assim, enumere agora de 1 a 10 o problema de cada um agora. Faça aí, enumera aí. Problema número 1, número 2, número 3 até o 10. E a gente começar assim, porque houve essa dinâmica uma vez numa igreja, né? Os caras reclamando dos problemas dos outros, falando com o pastor, peraí. Chegou aqui, vem aqui, diácono, distribui para o pessoal aí agora uma folha ofício agora e uma caneta. E faça eles enumerar agora os problemas de cada um. Vamos enumerar, porque chegavam para o pastor e dizer assim, fulano de tal, isso aqui. O pastor para resolver aquele problema, sabe? O outro chegava uma mulher, não sei o que lá. Irmão, como é que fica uma pessoa dessa? Ele diz, espera aí que eu vou saber. Não, porque às vezes você não sabe o problema que essa pessoa trouxe hoje para cá. Aí quando ele fez a dinâmica, todo mundo colocou aqui e disse, eu vou botar para descer os meus problemas. Eu tenho problema mais do que os outros. E o outro lá também colocando os problemas. Aí tinha outro que ainda ficava pensando assim, 10 problemas, eu só consigo me lembrar de 2. Aí teve outro que disse assim, pastor, só 10 não dá não. Não, mas pode estar aí, vai capricha. Quando terminou assim, disse, todo mundo colocou os problemas na folha aí, na cartolina? Folha de ofício? Colocou. Vamos fazer a dinâmica agora. Nós vamos trocar os problemas. Troca aí o problema com a pessoa que está do seu lado. Tem gente que tinha dificuldade de enumerar 2 problemas. E tem gente que tem, irmão, pode colocar uma apostila de 1000 páginas. É problema demais. Então, irmãos, nós temos que entender também o outro e não falar, e orar, interceda, tenha misericórdia desta vida também. Diga, a partir de hoje, quando chegar uma pessoa, tanto que não chega muito não. O William Neide e George me conhecem, irmão, das antigas. Irmão, eu corto na hora. Chega não. Quando a pessoa diz assim, rapaz, nós temos um problema, vamos falar ali para nós ali, um problema, uma fofoquinha, um negocinho, pode dizer, não diga não que ele é complicado. Não diga não que ele é complicado demais. Quando você vai dizer um problema a ele, ele dá logo um corte, logo assim, você já olhou? Já jejuou? Já fez uma campanha de oração? Já chamou alguém para a hora da madrugada? Você já fez isso? Não. Então, irmão, não adianta você me dizer não. Para falar do irmão, você vem fazer um pedido de oração como se fosse uma fofoca, aí vem querendo espiritualizar, dizendo assim, não, mas é só um pedido de oração, aí o problema é o negócio está na família lá, você quer separação, você quer... E começa aquele negócio tão grande ali, mano. Aí quando chega assim, ele está queimada, diz assim, pronto. Aí irmão, é duro demais, irmão, passou ele todinho, quase não chega. Quando chega um novato, assim, aqui acolá, e o bichinho vem um kamikaze, sabe, para morrer? Temos que interceder pelos outros. E se o milagre dependesse do seu clamor? Você já clamou já? Outro ponto, irmão. Quando a mulher chega naquele homem, ele diz assim, o que é que eu vou fazer? Versículo 2, veja aí o versículo 2, o que é que diz, irmão? Já tem um tempinho aqui ainda. Os irmãos estão entendendo, irmão? Está muito cansativo, não? Dá para entender, irmão? Dá? Eu estou quase desenhando, né? Ó, verso 2, e Eliseu lhe disse, que hei de fazer? Declare-me o que tens na tua casa. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E se o teu milagre dependesse da sua iniciativa, dependesse da sua oração, dependesse de Deus, da sua busca a Deus, da sua oração, da sua intercessão, e dependesse do seu reconhecimento, o que é que você tem? Porque tem gente que fica sofrendo pelo que não tem. Eu queria ter um negócio igual aquela pessoa tem. Aí a gente fica, irmão, com aquele ar assim, sofrendo pelo que não tem e não reconhecendo o que já tem. Você tem coisas que outras pessoas não têm, que outras pessoas seriam felizes se tivessem o que você tem. É um trocadilho, mas é isso. Agradeça a Deus, porque tem gente que não tem nada. Isso aqui. Acabei de dizer, agora peguei uma mulher, agora roupa branca misturada com outra roupa que vai dando certo tudo. Quase aí não troca. Assim, tem várias camisas brancas, viu? Só para garantir. Mas não, tem gente que fala assim, abre assim, diz assim, eu não tenho nada. E sofre com isso que não tem nada. Você tem. Estou falando só na questão estética, na questão material, mas tem coisas que você tem.
E o seu milagre não depende do que você não tem, não. É do que você tem. Tem alguma coisa aí, meu amigo. Você só precisa reconhecer o que Deus te deu. Foi o que Deus te deu. Não tem nada não. Deus havia me falado que iria fechar as portas para mim. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. A que Deus fecha, ninguém. Eu parecia um homem invisível. Parecia Gasparzinho andando no meio da rua. O povo nem via e não me enxergava. Eu coloquei currículo, fiz tudo, irmão. Não conseguia, irmão. Eu não conseguia. Mas mesmo porque não conseguia, eu não deixava de ter as minhas estratégias. E o que acontece é que eu ficava falando, espera aí, eu não estou trabalhando numa empresa, não estou trabalhando em outro canto, eu estou trabalhando em outro canto. Eu não vou sofrer com isso, não. Deus me deu uma estratégia aqui. Deus disse, pronto, você vai dar uma estratégia. A minha irmã também, no mesmo barco que eu, disse, espera que nós não temos estratégia agora. Porque Deus te deu alguma coisa. Aí eu estava comendo um cachorro quente, irmão, lá na igreja, cachorro quente, bem gostosinho, da irmã chamada irmã Elizabeth, ela foi um cachorro quente abençoado. Aí ela pegava e fazia as cantinas que vocês fazem aí para arrecadar um negócio, para fazer uma festa, alguma coisa, e ela fazia sempre um cachorro quente, todo cachorro quente gostoso. Só que eu desempregado, e precisando de dinheiro, precisando comprar algumas coisas, você quer saber? Olhei para ela assim e disse, quer trabalhar para mim, mulher? Eis que assim tem falta da carne. Ela disse, poxa, quer? Como? Eu vou ser empresário e você vai ser minha empregada a partir de hoje. Faz o seguinte, esse cachorro quente é gostoso demais. Quanto é que você faz? Quanto é que você precisa para fazer tantos cachorro quentes por dia? Ela disse, tanto. Eu digo, tanto eu tenho. Eu peço emprestado a 2 irmãos, depois eu pago. Deus me deu alguma coisa. Inteligência, habilidade, vontade, coragem, fé. Eu não preciso de nada material para um milagre acontecer. Eu preciso só ter uma atitude. Peguei um cachorro quente, fui comprar, todo dia eu saía, R$20 era o investimento, R$20 o investimento, eu fazia R$20, multiplicava R$20, vendia 100 cachorro quente numa tarde, e quando vendia 100 cachorro quente numa tarde, no mês eu tirava o meu, tirava o dela, tirava o investimento e ainda tirava a gasolina da moto. Sabe por quê? Porque, irmãos, nas circunstâncias todinhas, Deus te deu alguma coisa. Não, mas é crise, mudou o presidente, mudou, vai ter dificuldade se você colocar na sua cachola que vai ter dificuldade, se você colocar na sua mente de que Deus vai te dar, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas todo dia, o pão nosso de cada dia, Ele vai te dar. Nem do cachorro quente, irmão. Cachorro quente chegava, colocava uma bermuda, chegava todo queimado do sol, quando eles não tá nele de modo da praia. Tirava uma música, chegava, fazia só um modo na cidade. Quando eu chegava com a marmitinha lá, cachorro quente com suco, R$2, ajuda o moreno, ajuda o moreno. E Deus me deu vitória. Você sabe quantas empresas eu tinha aqui, irmãos, em Coar Novo, nesse período de 5 anos? Irmãos, eu chegava nas empresas e dizia assim, se eu vender, chegava aqui nas empresas, eu vou dizer o nome não para não dar igual para ela, só se depois ela quiser me patrocinar aí. Eu dizia, se eu vender essa pia, você me dá comissão? Você dizia, dá, te dou comissão. Dei, pronto, está vendida a pia. Chegava no material de construção, chegava lá, para vender esse tijolo aqui, está saindo o tijolo? Tá, está saindo a telha? Tá. E se eu vender tantas telhas para você me dá comissão? Eu disse, dou. Então, num mês, irmãos, além do cachorro quente, eu tinha umas 5 empresas que eu vivia de comissão delas. Eu chegava lá, vou dizer assim, tá fazendo ligação para quem antes? Fazendo ligação para a minha empresa agora, a empresa que eu tenho de cimento. Alô? Prepara aí, 5 sacos de cimento agora que tem um cliente aqui. Você está querendo cimento, meu filho? Você está querendo de qual? Na sal, está querendo de qual? Eu acabei de falar, me patrocina na sal. Você tem alguma coisa. O que é que você tem? O milagre não depende do outro, não. Depende de você. Tem uma atitude, pelo amor de Deus. Para encerrar essa questão, e a gente partir para o próximo tópico, e assim encerrar. A minha irmã também estava numa fase difícil. Ela é muito boa vendedora na internet. Ela vende na internet.
Né? Teve algumas pessoas aqui já consumiram produtos dela, pega nos bazar e tal. E a minha irmã também estava de baixo, ela disse, Davi, você está meio doida aí. Eu digo, não, deu vento mel de abelha na frente do Venâncio. Depois conta essa daí. Mas aí, irmão, quando eu cheguei para mim, eu disse, suba na moto aqui, nós vamos agora nos vucu-vucu já cidade. Os vucu também é meu também, tudinho. Tudinho é meu. Cheguei lá no vucu-vucu, eu acabei assim, como que eu disse, bicho, a melhor roupa, parecia que era um pastorzão. Cheguei lá, um empresário, essa geladeira é quanto? E esse armário é quanto? E eu dizendo a minha irmã, pode tirar foto. E a minha irmã atrás disse, Sandinho, você é doido. Eu digo, pode tirar foto, ele em nome de Jesus. E essa bicicleta é tanto. E esse, não comecei a tirar foto e tudo, tem um catálogo, vi assim, tem quantas fotos aí, mulher? 20, eu digo que tem um catálogo bom já. Meu amigão, fulano de tal os olhos. Tá demorando a sair esses aparelhos aí, esses negócios, esses produtos? Disse, rapaz, faz um tempinho que esse aqui faz tanto meu, eu digo, e se eu vender esses produtos em uma semana? Você me dá condição? Aí ele disse, dou. Eu digo, quando a partir de hoje, o nome da minha irmã é Melry. Todo mundo que chega aí com um cartãozinho, olha só, vou fazer o cartãozinho aqui. Assina aqui, mulher, assina no papel em branco. Melry. Olha, quem chega com esse cartãozinho, dizendo assim, é Melry. Pode vender. A minha irmã disse, meu irmão, como é que você faz um negócio desse comigo? Em uma semana eu digo, minha amiga, Deus já abriu as portas, vai trabalhar, meta um pau agora, fica na internet de manhã, de tarde, de noite, oferecendo, marcando o povo, joga nos passar, irmãos. Todo dia eu ia na casa da minha irmã e dizia, sube na moto que nós vamos agora no caixa eletrônico. Isso o quê? Os vulco tá ligando para mim agora, as minhas empresas, tudinho. Vamos receber dinheiro, mulher? Suba na moto! Sabe por que eu estou dizendo isso aqui para você? Porque tem gente que queria ter essa habilidade e não tem, e você tem habilidade. Você tem dons, você tem jeito de falar com o povo, você sabe vender, você sabe. Outra coisa, vou dizer uma palavra aqui. Se você consegue vender para um empresário o tanto que você vende no mês, se prepare para vender para você. Procure os fornecedores, procure saber como é que chega lá, procure, porque se você consegue, isso não é para a sua vida toda. Deus está preparando você, está lapidando você, está treinando você lá naquele lugar para você abrir o seu próprio negócio também. Amém, irmão? Dizendo da minha irmã, todo dia receber, os que era todo meu. Só que os cabos não sabiam, né? Então você precisa reconhecer o que você tem. E aqui tem uma situação, eu não tenho nada. Não reclamo não. Chega em casa, faça isso aqui. Se você não adquirir fé hoje, agora, se o que eu estou falando não lhe der fé, motivar você em nada, aí você fala outra oração amanhã. Aí você diz assim, eu vou fazer uma campanha de oração, porque eu preciso adquirir fé. E a gente é cru, irmão. A gente é cru. Os discípulos de Jesus, para ser batizados pelo Espírito Santo, foi uma oração de 10 dias. Olha, irmão, porque a gente começa a orar, a gente não crê muito não. E está orando ali, será? Mas quando você passa um dia, 2 dias, aí começa o sol e começa a regalar assim, ó. Aí você começa a ficar cheio de Deus assim, você dá para dar certo. Você começa a ver que tem possibilidade. Faça uma oração a Deus e diga assim, Deus, todo ser humano que nasceu na terra, nasceu com um propósito. E eu sei que o Senhor tem um propósito grande na minha vida. Eu não preciso que ninguém acredite em mim, mas eu quero que o Senhor desenvolva, coloque para fora, me ajude a despertar os dons que o Senhor me deu. Sejam eles espirituais para estar aqui pregando, sejam eles materiais para sustentar sua família, sejam eles de qual ordem for. Amém, irmão? Reconheça. Só uma foto sua, a gente já ganha alguma coisa, tá certo? Se eu modelar ali, já dá certo já também. E se, irmãos, o nosso milagre dependesse de uma direção. Falta 7 minutos ali, e essa daqui da direção já está caminhando para o final. Olha só, quando a mulher chegou para o homem, e o homem disse o que é que ela tem, que ela anunciou, não tem nada. Aí depois ela disse, não, tem uma botija de azeite, bem pouquinho, lá no fundo do armário. Pronto, é com isso mesmo que Deus vai fazer o milagre.
Ela não questionou, com isso é tão pouco, ela não questionou não. Muito bem, eu vou lá pegar. Não, peraí. O milagre não é só isso não. Olha, o milagre é você pegar esse azeite. Você vai pegar este azeite. Vai, versículo 3, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Acredito que você já escutou isso aqui diversas vezes. E é bom a gente dar ênfase porque a gente aprende, desaprende e reaprende todo dia. Irmãos, a gente já sabe que o marido desta mulher chamada Obadias, ela tinha um bom relacionamento com as pessoas. É tanto que ela alimentou 100 profetas. Legal? Deu para entender, entendeu? Mas, irmãos, há momentos que existem pessoas, eu conheço umas ali, não vou dizer o nome para não virar fofoca, que o marido tira a camisa e dá para você. O marido alimenta 100, 200, 300. O marido a gente pode mais. Não? Aí a mulher, irmão, só Deus. Não consegue se relacionar com as pessoas. E às vezes é o inverso. O marido não consegue se relacionar e a mulher já se relaciona. Não é verdade? Mas eu quero fazer a pergunta aqui. E se o seu milagre dependesse hoje do seu relacionamento aqui? E como você se relaciona com as pessoas? Dos seus vizinhos? Eu conheci lideranças, irmãos, que eram ótimos pregadores na igreja, pregavam, o fogo descia, uma coisa extraordinária, mas não conseguia dar bom dia para um vizinho dele, vizinho que morava colado na porta lá, não conseguia evangelizar essa pessoa, nem com um bom dia. As pessoas diziam depois, no outro dia, e não sabiam que eu era da mesma igreja, diziam assim: rapaz, aquele teu povo ali, rapaz, que povo é aquele? Se tivesse asa, voava. Não dá nem bom dia para o povo. Às vezes o milagre de Deus, ele depende também do seu relacionamento. Vai e pede emprestado vazias e não poucas. Quando aquela mulher saiu, ela não ficou assim: qual é a casa que eu vou? Não vou escolher qual é a casa que eu vou pedir emprestado ali agora. Qual é a que eu posso pedir emprestado? Será que eu posso pedir emprestado aqui, alguma coisa aqui, a alguém? Ou só você tem isso para me dar? Será que eu tenho essa intimidade com você para lhe pedir emprestado? Será que eu tenho? Não é dinheiro não, viu, irmão? Pode ser uma vasilha, só uma vasilha. O milagre daquela mulher dependia do bom relacionamento que ela tinha. Ai, mas eu tenho raiva de fulano, eu tenho raiva de Beltrano. E se Deus quiser te usar para pregar o evangelho para aquela pessoa, você tem condição com essa raiva toda? Irmãos, tem uma coisa interessante. Nada do que eu estou falando aqui servir para vocês, serve para quem está na live, tá certo? Porque às vezes, irmãos, a gente guarda coisas que não deve. E o milagre depende também das pessoas. O milagre de Deus depende dele, claro. O milagre de Deus depende de você, claro. E o milagre de Deus depende dos outros. Tipo, eu não posso, Deus diz assim, vai e venda para você mesmo, porque tipo, eu não tenho relacionamento com ninguém. Eu fico na minha ilha. É aqui, tudo aqui. Eu estou trabalhando aqui na Bolsa de Valores aqui e não invisto em nada. Não tem como, irmãos. Eu tenho que aprender a me relacionar. Quem é comerciante sabe aqui. Quem trabalha no comércio sabe aqui. Você tem que aprender a se relacionar. E todo mundo é bom. E todo mundo tem razão. Só a gente não tem. E haver um xaropezinho grande. Mas todo mundo tem razão. Porque Deus não livre. Eu vou contrariar uma pessoa que paga o meu leite? Não. O milagre também depende da outra pessoa. Já teve que acontecer situações de a gente ir para um lugar por causa de um relacionamento. Simplesmente a pessoa precisou lá. Um dia desse, aconteceu uma situação. Me mostraram um currículo de uma pessoa. Disse: Anderson, o currículo dessa pessoa está aqui. Olha, eu estou precisando. O que é que você me diz dessa pessoa? O que é que você me diz dessa pessoa agora? Talvez alguém esteja agora com o seu currículo na mão,
perguntando assim, ó. E essa pessoa, não precisa ser para trabalhar não, é para a vida. E essa pessoa aqui, dá certo? Essa pessoa aqui, você coloca a mão no fogo? E se o seu milagre dependesse do seu currículo hoje? É para a gente refletir. O nosso bom relacionamento. E para encerrar de uma vez, e se, irmãos, o nosso milagre dependesse do nosso silêncio? Sabe o que acontece? Quando a mulher chegou para o homem, que ela trouxe as vasilhas, ele disse: entra, feche a porta. Porque o que vai acontecer aqui agora é milagre. O que vai acontecer na sua casa é milagre. O que vai acontecer nas suas finanças é milagre. Essa dívida que você vai pagar é milagre. Então feche a porta. Porque eu vou pegar um pouquinho de azeite, é uma coisinha pouquinho que está na sua mão, e vou multiplicar. Agora isso vai ser milagre. Eu vou te dar a fórmula, a estratégia, as pessoas, a conexão. Eu vou te dar o caminho. Agora feche a porta. Por que tem que fechar a porta? Porque nem todo mundo crê. E nem todo mundo quer que você fique melhor do que eles. E de repente você pode abrir a porta para alguém e simplesmente vai ficar lá azedando você. Ele se espantando assim: como é que é isso, hein? Como é que isso não prospera? Como é que é isso, hein? Como é que essa mulher é tão bonita desse jeito? Aí vai ficar ficando malha, vai ficando coisado. Como é que é isso, hein? Como é que é isso? Como é que é isso? Não precisa. Fecha a porta e fecha a boca. Dá para entender? Não precisa ninguém saber quanto é que você está ganhando, o que você está fazendo. Não precisa ninguém saber. Isso é um conselho que eu recebi há muitos anos atrás de um amigo meu. Anderson, não diga. Não diga. Porque o que Deus está fazendo é milagre. O que aconteceu? Essa mulher obedeceu, cumpriu todo o passo a passo. Deus prosperou a vida dela. Ela chegou e disse assim: está aqui. Ele disse: pronto, vai, paga a tua dívida e vive do resto. E se o teu milagre dependesse da sua administração, vende e fica vivendo do resto. Irmãos, a partir de hoje, sai daqui com uma reflexão. Você tem o que pessoas queriam ter, mas talvez você não saiba ainda administrar o que Deus já te deu. Administre isso, porque o milagre depende de Deus, depende de você exclusivamente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.